Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e graças a Deus por mais esse dia, por mais esta manhã, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para estudarmos a sua palavra, para ouvir o que ele tem para dizer para nós. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então hoje, se alimente da palavra de Deus, enche a sua alma com a palavra de Deus, que ela possa ser fortalecida, alimentada, edificada, que você possa, nesta manhã, ser muito abençoado ou abençoada pela palavra de Deus. Amém? Então, muito obrigado pela sua companhia nessa manhã, ou tarde, ou noite, né? Não sei o horário que você vai nos ouvir, mas queremos agradecer a sua companhia. Está bem? Muito bem. Nós temos lido, nós temos falado sobre o capítulo 5 de Romanos. Você tem aí a mensagem do domingo passado, que nós falamos sobre Romanos 5, de 1 a 5, do verso 1 ao verso 5. E hoje eu quero conversar com você sobre Romanos capítulo 5 ainda, do verso 6 até o verso 11, que a gente fecha essa primeira parte desse texto maravilhoso do capítulo 5 de Romanos. Nós falamos domingo passado sobre uma bênção especial que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. E Paulo chama essa bênção de justificados pela fé. Justificados pela fé significa que nós fomos perdoados, que nós fomos declarados diante de Deus, da sua justiça, como pessoas inocentes. Que Cristo veio para remover a nossa culpa, o nosso pecado, e é por isso que o texto diz que depois de sermos justificados pela fé, não é por obras, mas é pela fé, nós temos paz com Deus. Eu fui criado na igreja. Eu vivi toda a minha infância e a minha pré-adolescência, adolescência e juventude na igreja. E eu ia ao culto, eu ia aos estudos bíblicos, à escola dominical, fazia minhas orações, lia a Bíblia, compartilhava com as pessoas aquilo que eu cria. Eu era um religioso. Conforme fui crescendo, conforme fui entendendo as coisas e o mundo, e a minha visão de mundo foi ampliando, eu passei a ser um cristão religioso, mas tinha uma coisa, eu não tinha paz com Deus. Interessante. Eu me esforçava ao máximo para conquistar a paz com Deus. Eu tinha muito medo de Deus, tinha medo do juízo de Deus, tinha medo de enfrentar Deus num julgamento. Eu tinha receio, o que vai acontecer comigo o dia que eu chegar na presença de Deus, porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro, que eu falho, e que eu já fiz coisas que deixou Deus muito triste, muito chateado, muito irado, muito indignado comigo. E como é que eu vou fazer para acertar as coisas com Deus? Então eu me esforçava ao máximo para ser uma boa pessoa, um bom filho, um bom trabalhador, um cidadão do bem. Eu me esforçava para ser um bom colega de trabalho, um amigo de trabalho. Eu tentava viver a minha vida de uma forma muito digna e muito boa, mas era por medo, medo de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas assim na igreja, com medo, vivendo um evangelho com medo, né? Mas Paulo aqui nos ajuda a entender o Evangelho, porque ele diz que se a gente crê em Jesus, se a gente coloca a nossa fé em Jesus, se a gente realmente abraça Jesus com fé, com convicção, dizendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que nós vamos segui-lo, que nós vamos amá-lo, que nós vamos obedecê-lo, que Ele vai ser o nosso líder principal, o nosso mestre único, que Ele é que realmente vai nos orientar e nos dizer o que fazer com a vida. Se a gente crê nele dessa forma, Paulo diz que nós temos paz com Deus. Não precisamos mais ter medo de Deus. Por quê? Porque Cristo veio para fazer a paz com Deus, tirar toda a inimizade e nos deixar na presença de Deus, né, tendo acesso a Deus, né, e reconciliados com Deus. Eu demorei para entender isso. Infelizmente, hoje, eu encontro pessoas que estão há muito tempo na igreja e que não ouviram esse evangelho e que não ouviram essa palavra, que ainda vivem com medo de Deus, que ainda vivem com receio, que não têm segurança da salvação, que não têm segurança do perdão, né? Que vivem escutando
sobre unção, sobre prosperidade, sobre bênção, sobre como ter um carro bom, uma casa boa, como conquistar as coisas, como destravar a vida, como progredir e prosperar. Mas o relacionamento com Deus ainda está em conflito, infelizmente. Mas Paulo está nos colocando aqui diante do Evangelho. A essência do Evangelho é paz com Deus. Essa é a grande bênção que o Evangelho nos dá. Paz com Deus. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver paz com Deus, você não tem nada. O mais importante na vida é a gente ter paz com Deus. Por isso Paulo diz que a justificação nos dá essa certeza que nós temos paz com Deus. Mas agora, parece que Paulo está ouvindo alguém dizer: peraí, Paulo, como que você sabe? Como que você pode ter certeza que você tem paz com Deus? Como é que você pode ter certeza que você foi reconciliado com Deus? Quem te garante isso? De que maneira você pode afirmar essa verdade de uma forma tão convicta e não ter nenhum tipo de receio? Paulo diz assim agora, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Ele diz assim, verso 5: e a esperança não nos decepciona. A esperança de que nós vamos ver a glória de Deus, que nós vamos estar juntos com Deus, em harmonia com Deus, que nós vamos poder chegar na presença de Deus sem medo de julgamento, sem medo de condenação. Essa esperança, Paulo diz que ela não decepciona, ela não vai se frustrar. Mas por que, Paulo? Como você tem essa esperança e você sabe que essa esperança vai se cumprir? E ele diz no verso 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa é a primeira coisa que Paulo fala. É um fato. Cristo morreu. E a morte dele não foi uma morte casual, não foi uma morte como vítima de um sistema, embora o sistema se levantou contra Cristo. Mas Cristo morreu quando ainda éramos fracos, quando ainda estávamos vivendo debaixo da escravidão do pecado, quando vivíamos de uma forma fraca que não conseguíamos agradar a Deus, cumprir a vontade de Deus, não tínhamos condições de nos libertar daquilo que nos prendia e nos afastava de Deus. Paulo diz que foi nesse tempo, nessa ocasião oportuna, que Cristo veio e morreu pelos ímpios, por pessoas que não levavam Deus a sério, por pessoas que não estavam se importando com a vontade de Deus, por pecadores, por pessoas que afrontavam Deus com suas atitudes, com as suas ações, com a sua forma de viver, de falar, de agir. Paulo diz, verso 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Olha o que ele está dizendo. Dificilmente. Pode acontecer, mas dificilmente alguém vai morrer, né, por alguém que é justo, né? Por alguém que teme a Deus, por alguém que leve Deus a sério. Dificilmente alguém vai morrer por ele. Ele diz, embora seja possível que alguém morra por uma pessoa que é boa, né? Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa, alegre, bom amigo, bom companheiro, que vive uma vida correta, pode ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa assim. Mas, Paulo diz, verso 8, Deus demonstra seu amor por nós, de que maneira? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por gente boa. Cristo não morreu por gente boazinha, Cristo não morreu por gente que era amigo dele, que considerava ele como Salvador e Senhor. Não. Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos pecadores. Esse é o amor de Deus. Quando Paulo olha para a cruz, Paulo entende que a cruz é o maior exemplo do amor de Deus por nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, como é que você tem certeza que Jesus veio fazer a paz com Deus? Como é que você tem certeza que essa esperança de não estar mais debaixo da ira, do julgamento de Deus, da condenação de Deus, é para hoje, é para agora? Como é que você sabe disso? Paulo está dizendo, por causa do amor de Deus. O quanto Deus me ama, o quanto Deus nos ama, é que é a base é o amor.
E alguém pode dizer, mas como você sabe que Deus te ama? Como você sabe que Deus tem esse amor tão grande por você? E Paulo diz, olha para a cruz. Eu era inimigo, eu ofendia a Deus com as minhas atitudes, eu ofendia a Deus com a minha forma de viver, eu não levava Deus a sério, eu não me importava com o que Deus queria ou com o que Deus não queria, eu não estava preocupado se Deus reinava ou não na minha vida, e eu não queria deixar Ele reinar, e ainda assim, Ele morreu por mim. E ainda assim Ele morreu pelos pecadores. Isso é amor. Para uma pessoa boa, amável, pode ser que alguém morra, mas por um ímpio, pecador, transgressor, rebelde, é isso que você vê na cruz. Quando Jesus está ali, pregado numa cruz, ele olha para aquela multidão enfurecida, gritando, zombando dele, aplaudindo a sua morte, uma morte horrível, cruel. Eles estavam celebrando a morte de Cristo. E Cristo ainda ora dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É esse Cristo que me ama e que te ama. Cristo não morreu cheio de rancor, de raiva, de ira, de mágoa. Cristo não morreu frustrado. Cristo morreu cheio de amor, porque ele estava entregando a vida dele para que o pecado fosse retirado da nossa vida. É amor. Por que eu creio em Cristo? Por causa do amor dele por mim. Então, se antes eu servia a Deus por medo, eu aprendi, por meio do Evangelho, a servir a Deus por amor, por paixão, por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele padeceu por mim, e pela segurança que eu tenho hoje de que ele realizou a obra dele em meu favor. Como não posso amar esse Deus? Como é que eu não posso amar esse Cristo? Como é que eu não posso entregar a minha vida na mão dele para ele me guiar e cuidar de mim? E Paulo não, continua dizendo, olha só o que ele diz. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, ou seja, por sua morte, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Tá? Olha o que ele está dizendo, justificados, perdoados, limpos da culpa, libertos de toda condenação, por meio da morte de Cristo. E se hoje nós somos justificados por meio da sua morte, seremos salvos da ira de Deus, do julgamento de Deus. Há um conflito muito grande hoje nas pessoas quando ouvem o Evangelho, porque elas não aceitam que Deus vai julgar. Mas Jesus deixou claro isso. Ele contou a parábola do joio e do trigo. Ele disse que haverá um tempo em que Deus vai separar o joio do trigo. Separação, é julgamento. Ele disse que um dia Deus vai separar as ovelhas dos bodes. É separação, é julgamento. Jesus contou uma parábola dizendo que o pescador, ele lança a rede no mar e depois ele puxa essa rede até a praia. E lá na praia, ele separa os peixes de tudo que vem na rede. Talvez estrela do mar, talvez peixes que não dá para comer, talvez coisas que vêm amarrado na rede, coisas que vêm arrastando. Você vai encontrar muita gente diferente nas igrejas. Entra de tudo. A igreja é um lugar público, muita gente frequenta a igreja. Agora, quem é de fato aquele que ama Cristo, que pôs a sua fé em Cristo, que vive para Cristo, que honra Cristo, que ama Cristo de paixão e que confia na obra que Cristo fez? Então, não se iluda achando que Deus é amor, e aqui está dizendo que ele nos ama porque ele morreu por nós, mas Paulo está dizendo que existe um meio de escapar da ira, do julgamento, dessa separação, por meio da fé em Jesus Cristo. Como é que eu faço as pazes com Deus? Sendo um bom cidadão, uma boa pessoa, não prejudicando as pessoas, vivendo a minha vida no meu canto, do meu jeito, sem se preocupar com a vida dos outros, sem ficar se preocupando em julgar as pessoas, ajudando as pessoas da maneira que eu posso? Não. Embora tudo isso seja bom, mas não é assim. O que Jesus ensinou, o que Deus ensinou, o que a palavra de Deus ensina, é que o caminho para Deus é por meio da fé em Jesus. Não existe pessoas boazinhas no céu. Não tem ninguém bonzinho no céu. No céu tem pessoas que sabem que eram erradas, pecadoras, mas que se arrependeram dos seus pecados, que confiaram em Cristo
que tiveram seus pecados perdoados e agora, sem medo do julgamento divino, eles têm paz com Deus por meio de Jesus. É isso que Paulo deixa claro. E ele conclui dizendo o seguinte, eu quero que você preste muita atenção nessa conclusão. Paulo diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha a conclusão de Paulo. É muito lógica. Paulo está dizendo assim, se quando a gente era inimigo, ele nos amou, ele morreu por nós, agora que somos amigos, agora que fomos reconciliados, ele não vai salvar? Ele não vai cuidar? Ele vai nos abandonar? Ele vai ser contra nós? Não tem sentido. Então Paulo constrói um argumento muito lógico. Ele está partindo do pequeno para o maior, ele está dizendo, ó, se quando a gente era escravo do pecado, se quando a gente não considerava Deus como amigo, mas como inimigo, se quando a gente era ímpio, pecador, transgressor, Cristo morreu por nós, agora que somos amigos, reconciliados, Ele não vai nos salvar? É certo que vai. Então essa é a certeza de Paulo. Paulo está dizendo, eu estou convicto da minha justificação, do meu perdão, da minha reconciliação com Deus. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu mereço, mas porque Cristo morreu por mim, porque Cristo me reconciliou com Deus. E agora, sendo amigo de Deus, eu tenho certeza que Ele vai me levar até o final nessa caminhada, que eu serei salvo. Então, quando o crente diz que ele tem certeza da salvação, ele não está sendo arrogante, ele está sendo coerente com o ensino da Bíblia. Eu não digo que eu tenho certeza da salvação porque eu sou melhor do que os outros. Eu digo que eu tenho certeza da minha salvação porque a minha fé está em Cristo Jesus. E se agora eu sou amigo de Deus, eu tenho certeza que Ele cuida de mim e vai cuidar até o fim, e um dia verei a sua glória. Aleluia! Essa é a certeza do crente. E Paulo diz mais, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Não há glória em mim, não há glória nas minhas atitudes, não há glória nos meus atos, não há glória nas minhas ações. A glória é de Deus. Ele salva, Ele perdoa, Ele justifica, Ele nos conduz até o fim. Glória seja dada a Ele. O Evangelho tira da pessoa qualquer mérito e coloca todo o mérito em Cristo Jesus, que morreu na cruz. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que você tem que crer. E esse Evangelho me livra do medo da morte. Eu tinha muito medo de morrer. Muito medo. Eu era escravo desse medo. Me apavorava só de pensar na morte. Porque depois da morte, eu vou me encontrar com Deus, o que vai ser da minha vida? Mas agora, baseado na palavra de Deus, no que Cristo fez por mim, me reconciliando com Deus, eu não tenho medo mais. Eu não busco a morte. Eu não quero buscar a morte. Mas quando ela chegar, eu estou em paz. Porque primeiro eu tenho paz com Deus. E depois que eu não estiver mais aqui, com certeza, eu estarei com aquele que me ama e que deu a sua vida por mim. Eu verei a glória de Deus. Eu estarei lá face a face com Ele, por causa da obra de reconciliação que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso. Eu quero deixar essa palavra para você. Você, como cristão que crê em Jesus, que entregou sua vida a Ele, que deu a sua vida a Ele dizendo, olha, seja Senhor da minha vida, reine na minha vida. Hoje eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Você pode ter certeza de que você foi perdoado, foi reconciliado com Deus e você não pode mais viver debaixo do temor, da escravidão do medo, porque agora você tem paz com Deus. Amém? E não só isso. Você precisa ter paz com o seu passado, porque o seu passado já foi resolvido na cruz de Cristo. Talvez hoje ainda você seja perseguido ou perseguida por culpas do passado, por acusações que vêm do passado.
dizendo que você fez, que você realizou, e agora, depois de tudo que você fez, depois daquilo que você praticou, você ainda quer dizer que tem paz com Deus? Eu quero dizer que se você crê em Jesus, o seu passado está resolvido diante de Deus. Todos os seus pecados foram perdoados. Deixa eu te dizer isso. Todos, absolutamente todos os teus pecados foram perdoados. Se você foi justificado por Deus, Deus não é mais contra você, Deus é a favor de você. Portanto, creia nessa palavra. E se você quiser, você pode orar. E sempre que vier uma acusação na sua mente do seu passado, pega essa acusação, leva diante da cruz de Cristo e diz, olha, aqui, nessa cruz, essa acusação foi quebrada, essa acusação foi aniquilada pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, que removeu a minha culpa e o meu pecado. E você pode viver em paz com o seu passado. Você pode viver em paz com o futuro, porque apesar de tudo, você tem uma certeza, o crente tem uma certeza, que um dia ele vai ver a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Fique com essa palavra, que ela possa inflamar o seu coração, que ela possa inspirar a sua vida e que ela possa conduzir você em paz e segurança nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão quebrado, nesse mundo estraçalhado pelo pecado. Mas o crente é um cidadão do céu e vive em paz com Deus. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar? E eu convido você a fazer o seguinte, talvez você ainda não tenha orado essa oração, talvez você ainda não tenha aprendido a orar. Então eu quero que você repita a oração que eu vou fazer. Eu vou orar aqui e você pode orar aí onde você estiver, junto comigo. E a gente une as nossas orações. E eu tenho certeza que a sua vida será abençoada, porque nós cremos num Deus que ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo e fazer a reconciliação entre eu e Deus. Obrigado porque por meio da tua morte, hoje eu posso crer em ti e sei que eu tenho paz com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor que morreu por mim, quando eu ainda era pecador, não vai me abandonar. E agora que eu sou amigo, e agora que eu tenho a reconciliação, com certeza eu serei salvo. Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas culpas. E olho para o meu passado e ainda vejo coisas que me assombram e me assustam e que me acusam. Mas eu quero deixar o meu passado aos pés da tua cruz. E eu sei, pela fé eu recebo o teu perdão e creio que o meu passado está resolvido na cruz de Cristo. E, Pai, me ajuda a perdoar a mim mesmo, porque se o Senhor já me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? E eu oro, Pai, para que o Senhor forme em mim o caráter de Cristo, para que eu possa viver aqui, fazendo a tua vontade, te amando, te agradando e também contando essa verdade para outras pessoas que precisam serem libertas do medo da condenação, do medo da morte, do medo do julgamento. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que você possa usufruir dessa paz que tem com Deus, apesar das circunstâncias, apesar de todos os problemas e dificuldades, que nunca te falte a paz com Deus e a paz de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Quero dizer para você que vamos continuar aqui no nosso canal na próxima semana, falando sobre o capítulo 5 de Romanos, porque tem coisa muito boa aqui que Paulo está nos ensinando. Amém? Então fique na paz de Jesus, tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe. Amém.